Deus é amor, mas também é justiça. Isso lhe incomoda? Hoje, não vamos suavizar o texto bíblico, não vamos psicologizar Deus, não vamos reinterpretar juízo como metáfora. Vamos ler a Escritura como ela se apresenta: um Deus santo, paciente, misericordioso, mas também juiz. Quando o juízo começa dentro da aliança, e Onã, filhos de Judá. O texto de Gênesis, capítulo 38, é desconfortável porque é direto. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Não há explicação detalhada. A Bíblia não nos dá curiosidade mórbida. Ela apenas afirma: o caráter dele era perverso. Onã, seu irmão, sabia exatamente o que fazia. Ele se aproveitava da lei, mas desprezava o propósito dela. Ele não ignora a responsabilidade, ele a sabota. E o texto repete, sem emoção: o que ele fazia desagradava ao Senhor, e também a este matou. Aqui, o juízo não é impulsivo, é a resposta à perversidade consciente, dentro de uma família da promessa. Sacerdócio corrompido, Hofni e Finéias, filhos de Eli, 1 Samuel, capítulo 2 e 4. Agora entramos num território ainda mais grave. Hofni e Finéias não eram homens comuns, eram sacerdotes, filhos de Eli. Eles não apenas pecavam, eles profanavam o sagrado. O que eles faziam? Eles roubavam a carne dos sacrifícios antes de serem oferecidos a Deus. Ameaçavam o povo com violência. E o texto diz algo ainda mais pesado. Eles se deitavam com mulheres à porta da tenda do encontro. O altar virou palco de abuso. O sagrado virou mercadoria. O aviso ignorado. Deus envia um profeta. Depois fala diretamente com Eli. O juízo é anunciado com antecedência. Ambos os teus filhos morrerão no mesmo dia. E ele sabe, mas não age com firmeza. Como eles morrem? Israel leva a arca da aliança para a batalha, como se fosse um amuleto. Deus não aceita ser usado. Os filisteus vencem. Hofni e Finéias morrem no mesmo dia. A arca é tomada. Quando ele ouve, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O texto fecha com uma frase devastadora: a glória se foi de Israel. Santidade não é negociável. Nadab e Abiú. Levítico 10. Dois filhos de Arão recém-consagrados. Eles oferecem fogo estranho, algo que Deus não ordenou. Não é idolatria explícita, é desobediência transvestida de criatividade. E o mesmo fogo que deveria representar a presença divina os consome. Então Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor falou: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e diante de todo o povo serei glorificado. Usa e a arca da aliança. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 11. Paralelo 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao 14. Contexto histórico. A Arca da Aliança havia ficado esquecida por décadas. Desde os dias de Eli, quando foi capturada pelos filisteus, a arca não ocupava mais o centro espiritual de Israel. Agora, Davi é rei e decide trazer a arca para Jerusalém. O erro começa antes de Uza. A arca não deveria ser transportada em carro de bois. A lei era clara. Números, capítulo 4, versículo 15. Os filhos de Coate a levarão sobre os ombros, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Mas Davi copia o método dos filisteus. A desobediência começa no líder, não no homem que morre. Quem era Uza? Uza não era estranho à arca.
Ela estava na casa de seu pai, Abinadab. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Uza cresceu vendo a arca. A familiaridade gerou reverência. O ato de Uza. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 ao 7. Quando os bois tropeçam, Uza estende a mão para segurar a arca. A intenção parece boa, mas a ordem divina era clara. Ninguém podia tocá-la. O juízo. A ira do Senhor se acende. Uza cai morto ali mesmo. Por que Deus fez isso? Não foi por impulso, não foi por excesso. Foi porque a arca apresentava a presença santa de Deus. O chão não era mais profano que a mão humana. A questão não era sujeira, era desobediência. Deus não aceitou ser tratado como um objeto de emergência. A santidade não se submete ao improviso humano. Boa intenção não anula a desobediência. Ananias e Safira. Juízo no nascimento da igreja. Agora estamos no Novo Testamento. Graça, Igreja, Pentecostes. E mesmo assim, juízo. O que acontece? Ananias e Safira vendem uma propriedade. Eles não eram obrigados a doar tudo, mas decidem mentir, não aos apóstolos, mas ao Espírito Santo. Eles querem a reputação de generosos, sem o custo da verdade. Pedro confronta Ananias. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias cai morto. Horas depois, Safira repete a mentira e cai morta também. Herodes, quando o homem aceita a glória de Deus. Atos, capítulo 12, versículo 20 ao 23. Contexto histórico. Estamos no período da igreja primitiva. Herodes Agripa governa sob a autoridade romana. Ele não é apenas político, ele é estrategista religioso. Persegue a igreja para agradar os judeus. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Manda matar Tiago, irmão de João, prende Pedro, a popularidade cresce. O cenário do julgamento. Atos, capítulo 12, versículo 20. Herodes entra em conflito com Tiro e Sidom. Eles dependem economicamente do território de Herodes. Buscam reconciliação. O discurso de Herodes. Atos, capítulo 12, versículo 21 ao 22. Num dia marcado, Herodes veste trajes reais, senta-se no trono e faz um discurso público. A multidão grita: voz de Deus e não de homem. O erro fatal. Herodes não corrige. Ele aceita a glória que não lhe pertence. Silêncio também é consentimento. O juízo divino. Atos, capítulo 2, versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o fere. O texto não suaviza. Morre comido por vermes. Por que isso é tão grave? Porque aceitar a adoração é usurpar o lugar de Deus. Não é vaidade comum, é idolatria ativa. O pecado não foi apenas o orgulho, foi a recusa em devolver a glória. Deus tolera a fraqueza, mas não tolera a usurpação. Todo governante é delegado. Quando o delegado se apresenta como absoluto, o juízo se aproxima.